Às vezes é um pai ou uma mãe que deixou de viajar, de comprar coisas para si mesmo. Tem mãe e pai que às vezes não tem condições até de pagar uma escola particular, mas vai lá e paga uma escola particular, deixa de viajar, deixa de comprar coisas para si, para abastecer a vida do filho. E fala para mim muitas vezes, mas Rosana, meu filho não valoriza tudo que faço. Olha, deixei de fazer para mim. E eu digo para a mãe e o pai, você não pode fazer isso, porque precisa existir um equilíbrio. Você, mãe e pai, são seres humanos extremamente importantes. Você tem que ter os cuidados essenciais com você também. E seu filho precisa ver que você cuida de você com integridade, com amor, com carinho. Você tem um carinho por si mesmo. Em cuidar de si também. É um estudo, é um passeio, é comprar uma roupa, é comer alguma coisa que você também deseja. Lógico, não vamos tirar as coisas do filho, mas vamos ter um equilíbrio nisso também. Já é chegado o tempo da adolescência, onde as práticas de vida são diferenciadas. E é importante entender, não é mais infância, é adolescência. E como adolescente, há outros entendimentos e há outro tipo de prática de vida. Se isso não acontece, as brechas são abertas, a tempestade chega e em muitos lares chega o tsunami assim, ó, rapidinho. E quando chega o tsunami, o que um tsunami faz? Ele só molha o teto da casa ou ele derruba uma casa muitas vezes? Tem casas derrubadas por tsunamis, muito além das tempestades naturais da adolescência. Vamos lidar com as tempestades naturais da adolescência para não chegar lá no tsunami. Então, olha só, a gente sabe que existem essas coisas, mas muitas vezes uma mãe, um pai não quer ver, porque dói, mas só que eu digo que precisa ver, dói, mas precisa ver, né? Recentemente uma mãe disse, eu estava lá esfregando uma calça da minha filha e ela perguntou, quer que eu ajude em alguma coisa? Não, estava lá meio bronqueada com a filha, não quero. Eu falei, essa era a sua oportunidade de dizer, sim, eu quero que você esfregue as barras da sua própria calça aqui, por favor. Mas estava lá, tinha feito a unha e tal. Era a oportunidade. E às vezes a gente perde as oportunidades de pôr o filho em prática para valorizar coisas que você valoriza e seu filho ainda não enxergou o quanto é importante também valorizar. Porque isso vem de ética, de integridade moral, de bons costumes, aqueles valores, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente acredita como certo, como errado. Toda casa tem seus valores, seus princípios, e você como mãe, como pai também tem. Muitas vezes a gente também vê as tempestades do filho, a gente vê o filho lá silencioso, a gente vê o filho, muitas vezes, roendo as unhas, lá nos catocos, né? Tá nos catoquinhos, ou a pelezinha aqui da cutícula, tudo erguida, entendeu? Mordendo a boca, arrancando a pele do lábio, mordendo aqui dentro o tempo inteiro. E às vezes morde a língua, tá tudo cheio de feridinha. Eu fico o dia inteiro cutucando. Aí é uma espinha que nunca sai daquele mesmo lugar. E tá conversando e tá aqui, ó. Tem coisa ali dentro daquele filho na tempestade, você não tá vendo. Tem filho cutucado em lugares do corpo. Tem filhos que ficam assim, cutucando o dia inteiro, cutucando o cabelo. E tem as meninas, principalmente na hora das tempestades, muitas vezes costuma ficar com esse cabelo assim. Quando você vai ver, já tem pequenos focos de falhas no cabelo. São as tempestades internas acontecendo. Mas a gente vê, muitas vezes, ele não quer falar disso porque dói. Ela vai melhorar. Não vai. Se não tiver uma ação, não vai melhorar. Isso piora. Não podemos deixar chegar no tsunami. E meninas não se alimentando. Porque é a estética, né? É a questão do corpo. Não só uma questão de saúde. Precisamos ter um corpo organizado, uma alimentação, uma hidratação, uma atividade física, ir para uma academia. Mas tem jovens se acabando na academia e não se alimentando e vão se desenvolvendo para uma bulimia, que é colocar o dedo na garganta e vomitar toda vez que come na sua frente, vai no banheiro e vomita, e você não percebe o que acontece ali. Ou a anorexia, as meninas principalmente. E o rim, na anorexia grave, o rim começa a desmanchar, a pele desmancha, vira um pozinho. Quantas adolescentes já atendi nesse caos acontecendo, precisando muitas vezes ser internada, já chegou no tsunami. Já é época do tsunami, a pele virar um pozinho e ir deteriorando ao ponto de não ter vitaminas no corpo, minerais.
começa pela tempestade, não começa o tsunami primeiro. Então, a gente precisa ter os olhos abertos em começar a enxergar as tempestades de um filho para ajudá-lo. E é durante a adolescência que essas coisas acontecem. E outro ponto é que quando começam as tempestades, a gente pode equivocadamente, uma mãe e um pai, começar a tirar conclusões precipitadas e acaba se confundindo, porque na verdade a gente não sabe, a gente não entendeu. Aí a gente tira conclusões precipitadas e vai agindo e fazendo e falando de qualquer maneira, como se já soubesse e tivesse entendido certo e não entendeu certo. E esse filho mais se afasta. E quantas vezes o filho mais vai se afundando e o tsunami também chega, né? As partes, as respostas, os resultados mais graves também chegam. Ficar com raiva, de mal de filho, porque não falou comigo, porque me respondeu, também não falo com ele por 2 dias. Isso não resolve. Tem pais que ficam de mal de filhos, porque o filho cometeu ali uma má educação, respondeu duro, ou não fez o que o pai pediu. Os pais, principalmente, ficam de mal de seus filhos, já não conversa. Vou ignorar para ver se ele aprende. Olha, ele não vai aprender, porque ele vai achar você um boboca. Ah, meu pai, coitadinho. É assim que o filho adolescente vai pensar. Ele não vai entender que ignorar vai resolver. Isso nunca resolveu. O que resolve é não se afastar, não fechar os olhos, não se anular perante uma necessidade que surgiu. A gente tem que olhar para a necessidade que surge e enfrentá-la. Não saber escutar certo, não escuta até o fim, já vai interrompendo, vai tirando essas conclusões. E muitas vezes esses equívocos nessas conclusões é ir na conversa dos outros, da vizinha, dos familiares, dos amigos. Sempre alguém tem uma receitinha, um jeitinho. Olha, fulana fez assim, resolveu. Por que você não fala assim? Por que você não põe esse castigo? Por que você não vai lá e não age assim, tal? Porque fulana lhe resolveu. Até mesmo remédio que o outro tomou não serve para você. A sua necessidade é outra. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente não é todo mundo. Você não é todo mundo. Seu filho também não é todo mundo. Fala pro filho que ele não é todo mundo, mas muitas vezes age com o filho, tratando o filho como se ele fosse todo mundo, trazendo as receitinhas do polvaréu todo aí, agindo com o filho como se o filho fosse todo mundo e tudo que foi feito para os outros vai servir para esse filho. Não existe algo que é importante, é você ver o seu filho como único. No PMJ, as mães começam já, no meu método, já nos 7 vídeos, a identificar coisas únicas do filho. Há algo ali tão importante que quem segue o meu método já sabe disso. É a primeira parte. Existe uma identificação muito importante a ser feita. Então, quem faz a formação do PMJ junto comigo, já começa nesse início a ter um olhar diferenciado nessa unicidade do filho. Isso é muito importante.